Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O Grêmio, em meio à sua campanha de retorno para a Série A, vive o seu período eleitoral. Neste sábado, tem eleição no Conselho Deliberativo do clube. Mês que vem, a eleição é presidencial. E o programa de Carrinho está entrevistando os candidatos a presidente do Grêmio. Hoje o papo é com o filho de um ex-dirigente histórico que, junto de um grupo parceiro de médicos, está nessa empreitada. Carlos Roberto Galia é o nosso convidado de hoje. Boa tarde, doutor Galia. Que prazer em te ter aqui no programa de Carrinho. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde a todos os teus ouvintes. Boa tarde ao querido povo de Taquara. Em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite de participar do teu programa de Carrinho e dizer que é uma honra estar aqui falando com vocês nesse momento tão complicado do Grêmio e num momento eleitoral. Te agradeço muito o espaço, te agradeço pela gentileza do convite. Valeu, e para início de conversa, te apresento ao torcedor que é mais jovem, não acompanhou teu pai que tem uma história no Grêmio e também não conhece a sua, que no clube é no departamento médico. Relata um pouquinho quem foi ele, como o senhor criou sua vinculação com o Grêmio, chegando até os dias atuais. Bom, o meu nome é Carlos Roberto Galia, eu sou médico, professor universitário, gremista desde sempre, filho do ex-vice-presidente de futebol, campeão do mundo, Alberto Galia, e tenho muito orgulho de fazer parte da história do Grêmio desde muito pequeno, frequentando o Estádio Olímpico aos domingos, aos meios de semana também, que nós íamos ao jogo já como criança, e depois, quando o meu pai esteve na direção do Grêmio desde 77, no departamento de finanças, e depois como vice-presidente de futebol e presidente do Grêmio em 84. Eu acompanhei de perto todas essas mudanças que houve no Grêmio. O Grêmio era um clube que estava mal financeiramente, juntamente com o presidente Hélio Dourado, Túlio Macedo, Nelson Almeida. Eles conseguiram então recuperar o Grêmio, trazer o Grêmio para um clube superavitário e um clube vencedor. Naquele ano de 77 foi quebrada a hegemonia do Inter, quando nós ganhamos o Campeonato Gaúcho, e depois dali começou a se formar um grande clube, um novo Grêmio. Foi fechado os anéis do Estádio Olímpico, a campanha do cimento do presidente Hélio Dourado. Veio o campeonato de 81, o Campeonato Brasileiro, que nós ganhamos. E depois, em 83, já como vice-presidente de futebol, o meu pai, então, juntamente com o Fábio Koff, ganhou a Libertadores e o Campeonato Mundial. Aquilo foi um ano histórico, um ano de muitas alegrias e que fica inesquecível na memória de todos os gremistas daquela época e mesmo os mais jovens que vivem e que sabem o peso desse título para a história do Grêmio. Sem dúvida nenhuma. E o senhor, assim como os demais candidatos à presidência do Grêmio, participaram durante esse período de Romildo Bolzan no clube de sua gestão. Fale da entrada no departamento médico, como partiu esse convite, do período permanecido nele e os motivos da saída. Bom, nesse momento, eu decidi então aceitar o convite de um grupo de torcedores, na verdade, que se tornou um movimento político que chama-se COFENIT e que, juntamente com o Grêmio Maior, formou a chapa Grêmio Glorioso, a chapa 3, da qual eu faço parte e que sou candidato à presidência do Grêmio. Esse grupo de torcedores, amigos, se formou em 2008 com a simples intenção de assistir jogos, fazer churrasco no dia de jogo, participar no estádio, fazer viagens
e com o tempo foi crescendo. No ano passado, então, nós começamos a pensar num movimento político, porque nós tínhamos a intenção de fazer parte mais ativa da vida política do clube. Junto com o Grêmio Maior, que muitos membros do Grêmio Maior faziam parte da Cofanit também, as ideias se assemelhavam muito, nós então fizemos o Grêmio Glorioso e com a intenção de apresentar algo novo para o Grêmio. E é isso que nós vamos propor então nesses tempos de eleição, e esse é o nosso projeto de chegar à vida política do Grêmio. Nessa história mais recente, nós fomos convidados, o Dr. Richard Gurski e eu, a participar do departamento médico do Grêmio como diretores médicos na gestão do presidente Romildo Bolzan, onde permanecemos durante efetivamente pouco tempo. Foi o ano de pandemia e nós permanecemos muito pouco em função de que as mudanças que nós gostaríamos de implementar e que nós temos a convicção de que eram muito importantes e muito pertinentes, não nos davam essa oportunidade. Então havia alguns problemas no departamento médico e aí nós achamos por bem sair dessa posição, porque não fazia sentido nós estarmos num lugar no qual a gente não poderia implantar as modificações necessárias que nós entendíamos necessárias para aquele momento. Não se coloque nisso nenhuma mágoa, rancor com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, com a diretoria. Simplesmente foi um choque de ideias e então nós achamos por bem naquele momento não fazer mais parte do DM. Pois é, o Grêmio vem há alguns anos recebendo críticas nas áreas médicas, devido a recuperações de atletas que demoram mais que o previsto, com alguns nunca retomando seu melhor nível, como o Léo Gomes, por exemplo, do período que o senhor vivenciou lá, que foi pequeno. Que diagnóstico tem sobre isso? Passado esse período, e isso talvez tenha sido o que mais nos tenha motivado a criar o grupo de amigos, um grupo político, foi ter percebido que havia mudanças que precisavam ser feitas, que deveriam ser feitas e que nós, fora da vida política do clube, não poderíamos fazer. O grupo tem muitos médicos, então a ideia fundamentalmente é fazer um departamento de saúde onde se vai cuidar desde a prevenção do atleta, a prevenção de lesões, prevenção de doenças não ortopédicas, e com isso ter uma saúde muito mais adequada para o atleta. Então esse é um plano muito forte do nosso grupo, visto que nós temos muitos gestores em medicina, como o Dr. Richard, como o Dr. Joca Santana, que é chefe da emergência pediátrica do Hospital de Clínicas, Dr. Gerson Pereira e muitos outros médicos que estão envolvidos e que têm no seu gremismo a intenção de ajudar o Grêmio, sem nenhuma outra recompensa, sem nenhuma outra intenção que não seja simplesmente ajudar o clube nesse momento. Perfeito. Bom, e o senhor já falou um pouquinho, mas agora com todo o espaço possível, o que leva o senhor a querer ser presidente do Grêmio? Como partiu esse projeto? Detalha mais. E o que me fez aceitar o convite a ser candidato a presidente foi por achar, de fato, que chegou o momento de eu dar minha contribuição ao Grêmio. Eu tenho alguma experiência no Grêmio, tenho muita experiência passada do Grêmio e tenho experiência como gestor empresarial, como gestor de saúde. Chefio 2
grandes serviços de ortopedia de Porto Alegre, do Hospital Moinhos de Vento, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E isso me dá uma bagagem grande na gestão de pessoas, na gestão empresarial de um clube como o Grêmio. Além disso, sobretudo o movimento Grêmio Maior, ao se juntar conosco, ele é composto basicamente por grandes empresários, pessoas extremamente bem sucedidas e muito dispostas a ajudar o Grêmio com a sua expertise, com o seu gremismo, com o seu amor ao clube. Então, formando esse grupo forte, esse grupo muito consciente, muito sério, eu decidi então aceitar esse desafio, visto que estava em excelente companhia. Então, quando tem uma boa companhia, quando tem pessoas que têm os mesmos interesses, os mesmos princípios, os mesmos ideais que tu, então fica mais fácil de aceitar, e eu realmente aceitei o desafio de presidir o Grêmio. Bom, e há duas instâncias para chegar ao cargo máximo no clube. Primeiro turno é no conselho. Atingindo a cláusula de barreira, vai para o chamado pátio, que é o voto dos sócios. O senhor acredita que conseguirá os votos de 20% dos conselheiros para chegar lá? E chegando, quais estratégias para derrotar possíveis adversários que o torcedor já conhece, devido a terem sido do futebol, que tem uma exposição muito grande? Bom, a primeira instância, Cassiano, que nós temos que vencer é fazer os 15% de votação dos sócios, né, para passar essa primeira fase e eleger a nossa chapa Grêmio Glorioso o maior número de conselheiros possível. Nós hoje contamos com em torno de 10 conselheiros, e se nós vencermos esse pleito, nós chegaremos sem dúvida a 30, 35 conselheiros, o que seria a metade do necessário. Mas a primeira parte é vencer esses 15%. Bom, uma vez que nós passemos essa primeira fase, a segunda, que é atingir os 20% dos conselheiros, aí é uma questão de conversar, uma questão de mostrar as ideias, é uma questão política. Quer dizer, nós temos muitos conhecidos, muito conhecimento, o grupo é constituído de pessoas muito conhecidas na comunidade, e eu acredito sim que a gente vai ter os 20% de conselheiros para chegar ao pleito final. Uma vez que a gente chegue no pleito final, eu acho que não há uma estratégia para derrotar possíveis adversários. O que existe são ideias. As discussões todas elas vão ser vistas no plano de ideias, porque é o que importa ao Grêmio hoje. O que importa ao Grêmio é ter pessoas bem intencionadas, ter pessoas competentes e ter pessoas com vontade de entrar no Grêmio para servir ao Grêmio, não se servir do Grêmio. E isso eu tenho certeza que o nosso grupo, ao poder mostrar as ideias, e mais uma vez eu te agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco sobre isso, nós vamos atingir o nosso objetivo. Já dizia o Dr. Fábio Koff, essa frase aí que as pessoas devem servir ao Grêmio e não se servir do Grêmio. Hoje tem a eleição, está rolando neste sábado a eleição no Conselho Deliberativo do clube, onde vai haver a renovação de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo. Tem 8 chapas que essas 150 vagas ficarão distribuídas entre elas. Bom, estamos aqui com Carlos Galia, candidato a presidente do Grêmio. Doutor Galia, na sua compreensão, o que fez o Grêmio em 4 anos despencar de um título de Libertadores para um rebaixamento? Vamos falar de futebol agora. É muito difícil, Cassiano, estando fora, compreender o que fez o Grêmio em 4 anos despencar de um título de Libertadores para o rebaixamento. É quase incompreensível. Acredito que mesmo quem esteja lá dentro tem dificuldade de entender essa proeza, né, que foi chegar no céu e vir ao inferno tão rapidamente.
Alguns fatores nós já identificamos, nós conhecemos, outros a gente acha que conhece, mas não tem, obviamente, a certeza por não estar lá dentro. Mas eu acho que tudo passou por contratações muito erradas. Eu acho que o Grêmio teve um faturamento muito grande na venda de jogadores e talvez não tenha sabido utilizar esse dinheiro de forma adequada na contratação, na reformulação do grupo. E essa fraqueza na reformulação do grupo com certeza levou a essa situação, né? Então nós tínhamos jogadores muito caros que davam uma resposta muito pequena, e ao mesmo tempo quando tu contrata tantos jogadores assim, tu acaba bloqueando a tua base. Olha o Grêmio lá de 2016, 2017 com muitos jogadores vindos da base, e depois acabou ficando com jogadores com mais idade, com mais nome, mas que não deram a resposta em campo que era esperada e era, no mínimo, suficiente para não cair, né, para a Série B. Então acho que essas foram algumas das coisas que aconteceram. Acho que talvez a gestão tenha se perdido um pouco, tenha delegado muito das suas atribuições. Isso acaba tendo essa dessintonia entre direção, comando técnico, jogadores, e isso não termina bem. A gente já tem outras experiências, né? Essas coisas raramente terminam bem. Pois é, essa é a pergunta que a gente vem tentando responder o ano todo aqui com os nossos convidados e não se chega a uma conclusão. Por que o Grêmio caiu de forma tão retumbante? E para 2023, o que o Grêmio pode manter e o que o Grêmio precisa mudar? Em 2023, Cassiano, acredito que já tem uma base no time de jovens, alguns atletas mais experientes. Não dá para fazer terra arrasada, mas uma modificação profunda tem que ser feita para que se dê uma partida nova, para que se comece de novo, para que se possa ter uma visão um pouco diferente, um espírito um pouco diferente, e com isso se obtenha resultados que nós não estamos obtendo nos últimos anos. Então a ideia é de manter o que pode ser mantido. Acredito que não tem tantas coisas assim, mas que se faça uma construção nova de uma equipe com a cara do Grêmio. A cara do Grêmio, e tornar o clube mais profissional em alguns setores, com menos influência do dirigente voluntário. Isso é um caminho necessário? O clube tem que ser absolutamente profissionalizado. A questão toda é que hoje existem profissionais muito capacitados para qualquer área. Então tu precisa de profissional capacitado para o futebol, obviamente, que é o fim de todo o processo do clube, é o futebol. Tu tem que ter profissionais muito capacitados para o marketing, para aproveitar essa imensa clientela que o Grêmio tem dos seus torcedores apaixonados, dos seus sócios, aumentar o número de sócios. Tem que ter profissionais muito capacitados no jurídico. Então, de uma forma geral, nós temos que profissionalizar o clube inteiro. A coisa da paixão, a coisa do dirigente político, ele tem que estar a par do que acontece, mas efetivamente o que tem que ter são profissionais capacitados e altamente capacitados para desempenhar suas funções. É complicado a gente falar em nomes, mas eu vou te perguntar de dois profissionais que são ídolos no clube. Um retornou agora, outro já está há muitos anos, Kahneman e Renato Portaluppi. Qual a sua opinião sobre essas permanências? Quanto ao Renato, ele é um ídolo incontestável, foi um ídolo como jogador, foi um ídolo como treinador, conquistou grandes títulos jogando, conquistou grandes títulos treinando. Então o Renato sempre tem que estar na mira de qualquer dirigente que entre nesses tempos no Grêmio. Claro que tem que se conversar com o Renato, saber se ele tem a intenção de permanecer, se ele tem o desejo de permanecer, se as condições que a diretoria vai dar para ele
estão de acordo com o que ele pretende, com o que ele espera, e com isso, se houver esse entendimento, esse casamento, eu acho que o Renato é um treinador muito capacitado para treinar o Grêmio. Já o Kahneman é a cara do Grêmio. O Kahneman é um jogador de raça, um jogador comprometido, um jogador aguerrido, e nós precisamos disso. Claro que tem que ser feita uma avaliação médica do Kahneman, tem que saber o desejo também dele permanecer, e se houver acerto entre as partes, eu acho que o Kahneman é um dos pilares do próximo ano. Muito bem, portanto, o Kahneman é um dos pilares da sua gestão para o próximo ano, em termos de renovações, se o senhor estiver à frente do Grêmio. Para finalizar, deixe um recado para os torcedores gremistas, já agradecendo muito a sua participação, por ter aceito o nosso convite. Sucesso, boa sorte em tudo que virá e até uma próxima. Gostaria aqui de deixar um recado aos torcedores, aos sócios, dizer que o nosso movimento, que é o Grêmio Glorioso Chapa 3, ele está absolutamente envolvido, está absolutamente comprometido em dar ao Grêmio o melhor de nós. Nós estamos capacitados, nós estamos muito preparados para oferecer ao Grêmio toda a profissionalização, toda a governança, toda a gestão que ele precisa, com pessoas absolutamente desinteressadas no Grêmio, sim interessadas em dar ao Grêmio. Então, pode ter certeza, quem for votar, que vai estar fazendo vai estar dando um bom voto. Nós pedimos esse voto de confiança e garantimos que todo o empenho vai ser feito para que a gente volte o Grêmio para o lugar que ele nunca devia ter saído, e mais, que deixe ao Grêmio um legado dessa profissionalização, dessa ética, dessa seriedade com que nós estamos trabalhando. Muito obrigado pelo espaço que tu abriste para mim. Te desejo uma boa semana e que sábado, então, o sócio vote com toda a consciência que lhe é peculiar. Ok, muito bem, muito obrigado. Carlos Galia, candidato a presidente do Grêmio, médico, filho de um ex-dirigente histórico do Tricolor, vice-presidente de futebol campeão mundial, Alberto Galia. Carlos Galia foi o convidado desta semana aqui do programa De Carrinho.